Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje a gente está aqui para conversar sobre o livro A Princesinha e alguma das suas adaptações. E, gente, só pra contextualizar, o filme de 95 é um dos meus favoritos da vida. Eu assisti inúmeras vezes quando eu era criança, só que eu não sabia que era inspirado em livro. Eu fui descobrir isso bem depois, e quando a Wish anunciou o lançamento dessa edição, é óbvio que eu queria adquirir, até porque ela é linda. Mas podem ficar tranquilos, porque aqui a gente vai conversar sobre o livro, sobre duas adaptações, a de 39 e a de 95, mas não vai ter spoiler de nada, tá? Nem dos livros e nem dos filmes. Existem também algumas outras adaptações, né? Só que como são filmes mais antigos, gente, eu simplesmente não consegui encontrar pra assistir. Os únicos que eu consegui achar foram esses dois, tá? Mas vamos começar aqui falando sobre o livro. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixa um like no vídeo pra ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você não for inscrito. E lembrando que aqui no box de descrição vai ter o link de compra pro livro, caso você deseje adquirir. E comprando através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E pra quem gosta das edições, né, do trabalho da Editora Wish, também tem uma playlist aqui no canal só de livros publicados por eles, tá? Vou deixar nos cards e no box de descrição. Agora sobre A Princesinha, esse livro foi escrito pela Frances Hudson e publicado pela primeira vez em 1905. Aqui nós vamos conhecer a Sarah Krug, que é uma menina que foi criada na Índia e por ela já ser órfã de mãe, em um determinado momento em que o pai dela precisa se ausentar, ele acaba levando ela para esse internato. E logo nesse primeiro momento em que ela chega nesse internato, ela é vista como uma menina mimada, né? Porque ela tem tudo do bom e do melhor, tipo, melhores roupas, melhores brinquedos, melhor quarto, porque o pai dela é tão rico que beira realmente a extravagância. Só que no decorrer da história, apesar de toda essa riqueza, a gente consegue perceber que ela é uma menina de coração simples e nobre. Tanto que aos poucos a gente vai ver ela construindo amizade com algumas meninas desse internato, seja por conta de estar ajudando essas meninas a estudar, tendo empatia pelos sentimentos dela ou simplesmente tratando com dignidade. E pelo fato da Sarah ser uma criança que gosta de inventar histórias, né, histórias fantásticas, de mundos mágicos, principalmente inspirados na própria Índia, ela acaba conquistando aquelas meninas e acaba gerando o apelido de Princesinha. Só que em determinado momento ela recebe a notícia da morte do pai dela e por algum motivo que eu não posso falar aqui o que é, a questão seria spoiler, ela acaba sendo deixada sem nenhum bem material. E para poder sobreviver, ela começa a trabalhar como empregada dentro desse internato. Eu realmente adorei a Sarah, ela é uma criança que realmente conquista a gente. O pai dela realmente queria dar tudo do bom e do melhor, tanto que ele escolheu essa escola, que é uma escola assim de nome, né, aqui dentro da história. Só que a gente percebe que apesar de todo esse prestígio, a mulher que comanda essa escola tem uma mente muito limitada. Tanto que de certa forma ela acaba podando toda a imaginação e a personalidade das garotas que estudam ali. E a Sarah, como ela teve uma vida muito diferente disso, ela acaba confrontando esses aspectos, só que com uma enorme elegância. Ela realmente demonstra muita maturidade para a idade dela, e a única coisa que lhe resta depois do falecimento do pai, né, de todo o sofrimento que ela tá passando, é se agarrar à imaginação e às memórias dos dias dela na Índia para poder manter a sanidade. E dessa forma ela vai criando uma espécie de riqueza imaterial que ninguém pode tomar dela. Mas ao mesmo tempo a autora tem muita coerência na construção da personalidade da Sarah, porque apesar de tudo isso, ela ainda é uma criança, né? Ela ainda tá de luto pela morte do pai. Então ela tem sim os seus momentos de tristeza, de frustração, de desesperança mesmo, de chorar. Mas mesmo dentro desse sofrimento, ela tenta lembrar das coisas que o pai ensinou pra ela. Inclusive tem diversos momentos que a gente acompanhando os pensamentos da Sarah, né? O livro acaba trazendo passagens muito bonitas, sabe? Que são, assim, reflexões pra você levar pra vida mesmo. Eu assisti ao filme de 95 muitas vezes quando eu era criança, tanto que quando eu peguei o livro pra ler agora, eu até me surpreendi, porque tem uma certa diferença no plot. Aqui a história até tem um final feliz, mas não tão feliz assim como no filme. Mas ainda assim, é um final excelente e que, apesar da conveniência de localidade que tem aqui, ainda assim acaba sendo um final mais pé no chão, mais crível. Então eu realmente recomendo essa história, ela é muito gostosa, ela é muito fluida de ler. Você realmente se apega a essa criança e você torce por ela, sabe? E pra quem tem medo de histórias clássicas, gente, não tem do que temer nesse livro aqui. Ele é um clássico infanto-juvenil, a leitura é super fluida, super tranquila, e essa edição da Wish tá maravilhosa, né? Porque essa capa é linda, tem corte colorido. Uma coisa que eu acho muito bonito nessa edição é que ela é ilustrada e as letras são rosa, então assim, é maravilhosa.
tá realmente valendo a pena. O link de compra pra ela vai estar aqui embaixo no box de descrição. E eu também vou estar deixando aqui um link pra um vídeo que eu fiz um unboxing desse livro na época que ele chegou, né? Então eu fiz um folheando e tal, mostrei tudo direitinho de como é que é a edição. Vou deixar aqui pra vocês assistirem também, que lá eu mostro mais detalhadamente. E agora vamos conversar um pouquinho sobre os filmes. Primeiro, o de 39, pra gente ir numa espécie de ordem cronológica aqui. E ele tem exatamente o mesmo enredo do livro, mas eu senti que ele não captou tão bem a essência. A Sarah é descrita como uma criança que valoriza muito o poder da imaginação, o poder das histórias, e isso não é trabalhado dentro desse filme. A única cena em que isso é mostrado aqui é através de um sonho que a Sarah tem, mas ainda assim ele caminha muito na direção oposta do livro, porque ele não retrata assim as histórias da Índia que ela contava. Outro ponto que também não me agradou tanto aqui foi a direção, porque assim, existe uma diferença no estilo de atuação de uma coisa que é pra televisão, que é pra filme, do que uma atuação mais teatral. E em muitos momentos aqui, principalmente na atuação das crianças, parecia que eu tava assistindo uma peça de teatro. E assim, não é que isso seja algo ruim, tá? Mas parecia não encaixar tão bem em algumas cenas. Mas uma coisa que realmente me incomodou dentro dessa adaptação de 39 foi a questão do desperdício de tempo de tela. Nesse filme a gente acompanha bastante o romance entre um casal de professores da Sarah. O primeiro ponto é que isso nem existe no livro, e assim, eu não tenho problema sobre você acrescentar ou modificar coisas em comparação ao livro. Inclusive, o romance deles não é nem algo ruim, tá? Mas parece que eles tiraram todas as cenas que deveriam ser a Sarah construindo amizade com as garotas do internato, as histórias, né, da Índia e tudo mais, pra botar esse romance. A questão das amizades que a Sarah conquista dentro desse internato é muito importante pra história, e aqui a gente acaba vendo só a Beck, e mesmo assim é muito pouco. Uma coisa boa é que tem uma certa modificação do plot aqui, e como eu falei antes, o livro tem um final feliz, mas dentro do contexto ali da época, do que estava acontecendo, ainda tem uma parte triste, e aqui não, aqui eles retiram essa parte triste, eles modificam pra deixar o final mais feliz ainda. Só que tem um problema. Em termos de atuação, direção, parece que o filme não traz uma carga emocional. E aqui no final do filme, gente, as coisas se solucionam realmente e tudo mais. Só que é de uma forma muito abrupta. Sei lá, bate a sensação como se estivesse faltando uma espécie de epílogo para essa história. Então, assim, levando em consideração como um filme de 39, para aquela época, era um bom filme. Mas, hoje em dia, eu acho que ele já envelheceu mal e que ele acaba sendo cansativo e sem emoção. Confesso que eu realmente não gostei de assistir essa adaptação. Eu senti que eu tava continuando ali só porque eu realmente queria fazer um vídeo legal aqui, né, trazer todas as informações que eu conseguisse. Mas, gente, sendo muito sincera, se fosse assim, vou pegar esse filme aqui só pra assistir, eu provavelmente teria parado esse filme, assim, com uns 20 minutos de filme, porque eu tava bem sem paciência. Aí depois disso eu até realmente vi a necessidade de procurar o filme de 95 pra reassistir, porque eu fiquei com medo de que o fato de eu gostar desse filme fosse algo relacionado a eu estar apegada às minhas lembranças infantis. E, gente, eu fico muito feliz de dizer que não, que o filme realmente é bom, tá? Porque o filme realmente traz a essência do livro, ele traz muitas referências à Índia. Sobre as referências da Índia, elas são muito fortes na estética das lembranças da Sarah e nas histórias encantadas que ela conta pras meninas. Algo que não é diferente do livro, mas aqui tem um diferencial, que é na trilha sonora. Que, inclusive, é uma trilha sonora que eu acho maravilhosa, ela é muito bonita mesmo, por si só. E a gente percebe que ainda existia uma espécie de cuidado, né, na montagem do filme, pra que essas músicas combinassem perfeitamente com os sentimentos que as cenas queriam passar. A única coisa que pode ser considerada assim um defeito, né, desse filme é porque às vezes eles mostram algumas cenas, né, desses mundos mágicos, dessas histórias, e tem umas coisinhas ali que acabaram precisando de um efeito especial, e a gente percebe, né, que o efeito especial da época não tinha a qualidade de hoje em dia. Por exemplo, tem um determinado monstro indiano ali que aparece, que ele fica meio feinho, sabe? Mas não é nada que atrapalhe dentro da história, dentro do filme. A atriz é simplesmente espetacular, ela consegue trazer toda a essência da Sarah do livro, todos os momentos de elegância, de resignação, e ela tem uma postura assim simplesmente impecável quando ela precisa desafiar algum adulto. E ela sabe demonstrar muito bem a felicidade, né, de uma criança com as suas histórias, com as suas brincadeiras, exatamente como uma criança deve ser, mas ela também traz uma carga emocional, uma tristeza nas cenas onde precisa realmente ela demonstrar esses sentimentos, que é muito bem feita. Há realmente uma fase de desesperança por causa do luto, né? Porque ela perdeu o pai, aquela coisa toda. Mas como as amizades que ela construiu são muito bem trabalhadas aqui, a gente vê ela recebendo o apoio dessas meninas. Quando ela parece desacreditar das próprias histórias, essas amigas vão lá e mostram pra ela o como que aquilo
foi importante na vida delas, o como que aquilo faz realmente diferença no coração de uma pessoa. Que antes da Sarah, elas viviam de uma certa forma seguindo 1000 regras de um jeito que isso tirava delas a liberdade de sonhar. A vantagem do filme de 39 é que ele acabou trazendo 2 inspirações para esse filme aqui. A primeira foi a questão do romance, porque aqui, ao invés de serem 2 professores da Sarah, a gente tem a irmã da senhorita Mint se apaixonando pelo leiteiro. E a própria irmã da senhorita Mint tinha os sonhos podados pela diretora da escola. Só que isso aqui é apresentado de uma maneira muito breve e que é, de certa forma, cômica, o que faz ser agradável de assistir, ao invés de ser cansativo, que nem era na adaptação de 39. A segunda inspiração é a questão do plot, né, principal, aquela modificação que teve lá no de 39, só que aqui é apresentado de uma forma que tem uma real carga emocional. O quesito coincidência existe tanto no livro quanto nesse filme, mas aqui no filme ele é plantado de uma forma que aos poucos você vai querendo que aquilo realmente aconteça. E tem até uma cena específica, é um momento assim bem breve, tá, gente? Coisa assim de segundos. Mas faz a gente pensar que a magia da Índia que a Sarah tanto acreditava realmente existia e que estava, de certa forma, ali presente para ajudá-la. Quando eu era criança, eu via esse filme, eu sentia apenas a ansiedade, né, de querer que as coisas dessem certo, que ficasse tudo bem, que estivesse tudo feliz. Mas aqui, assistindo agora, depois de adulta, com consciência, né, do peso de tudo que a Sarah estava passando, de como é que era a real situação dela ali, com mais consciência de vida, ali no final eu comecei a chorar. E assim, o contexto, a atuação, onde a gente vê a menina ali e alguns outros personagens despejando os sentimentos dele junto com a trilha sonora, foi algo assim que me pegou muito. Assim, eu realmente fiquei emocionada com essa cena. E aqui a gente também tem uma espécie de epílogo que mostra também tudo o que aconteceu com os personagens envolvidos. É um pouquinho diferente do livro, por consequência da mudança lá do plot, mas ainda assim é muito satisfatório. Esse aqui é realmente um final que me deixa de coração quentinho, assim como no livro. Então assim, eu realmente super recomendo a leitura do livro A Princesinha, como desse filme de 95. E bem, gente, essa era a resenha de hoje, né? Aí, livros versus filmes. Eu não gosto muito desse termo de versus, porque dá a impressão como se um tivesse que ser melhor do que o outro. E não é bem assim que acontece aqui. Eu acho que tanto o livro quanto o filme de 95 funcionam extremamente bem, sabe? Eu realmente adorei as 2 versões. O que me incomodou mais foi o de 39, mas eu imagino, gente, que seja realmente por causa dos padrões da época, sabe? Porque realmente existem filmes que funcionam para uma época, mas depois de um tempo eles acabam não tendo tanto impacto como no período em que ele foi feito. Infelizmente, eu acho que é o caso do filme de 39. Sobre as outras adaptações, como eu falei, eu realmente não consegui encontrar para assistir, né? Mas tem, assim, de todos os períodos possíveis, gente. Tem até de filme preto e branco e até filme que saiu depois do de 95. Mas é difícil da gente encontrar na internet. E bem, agora eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre esse livro, se ficaram interessados pelo livro, pelo filme, se já assistiram ou leram. Vamos conversar aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que se você se interessou pelo livro, vai ter link de compra pra ele aqui embaixo no box de descrição, junto com as minhas redes sociais, tá? E bem, eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!